É pra abrir um pouquinho mais aqui, ó. Aí, ó. Tá na live já, viu? É só não tá sem áudio aqui ainda, mas tá na live já. Vou compartilhar aqui. Pode compartilhar. Achou, Lu? Tá. O nome da dona lá? Ah, tá ok. Um modelo desse aí tinha que dar certo. É que eu tô com fone de ouvido aqui. Acho que é o Paulão, né? Não me tonteia, Furtado. Oi? Não me tonteia. Eu tô aqui atrapalhando. Salve, telefone? Ô, nosso ilustre Paulão. Esse aí deve conhecer o... Conhece o Nego Tileco? Meu irmão? Rapaz, ele me perguntou, eu não sabia quem era. Barbaridade! Eu não sabia quem era. Tileco da minha turma, obrigado. Isso, né? Ele agora ele é policial civil? Isso. Ele me perguntou, eu disse, mas eu não sei quem é. Meu irmão? Você tá onde aqui, irmão? Acho que aqui, né? Como eu estava filmando aqui, é isso aí. Ó, chuteira aí pra te jogar aí. Ah, obrigado. Zerada, hein, velho? Zerada? Claro, eu joguei. Amanhã eu te deixo. Não, tranquilo. Te deixo amanhã lá, tá bom? Tá bem. Tarde, lá que... É que o pessoal vão fazer o jogo da imprensa. Da imprensa eles sempre fazem, né? É. Eu nem sei se vou jogar, mas vou lá participar. Pelo menos brincar um pouquinho. É. Uhum. E lá como é que foi, Paulão? Foi ótimo, cara. Eu tava vendo Fora as de fotos. série, cara. Eu vi o DJ, cara. O DJ a gente jogou contra. É. Ele era do Cristal na época. Bom dia, como está? Uhum. Ah, o nosso técnico o Julinho deu no hospital, né, Flávio? Tá. Quem? Mas, o Julinho que tava. Daqui. Mas agora acho que se Deus quiser já tá bom. É. Mas é a diabetes dele, né? É. Ele, acho que ele não tinha tomado. Como é que chama o medicamento lá? Insulina. Esquilador, pode um pesadelo arrepiar o curtido do esquilador ao cambiar de sorte. Ouvindo o compasso tocado a motor, ao cambiar de sorte levou cimbronaço. Ouvindo o compasso tocado a motor. A vida disfarça, lembrando a comparsa quando alinhavava o seu próprio chão. A vida disfarça, lembrando a comparsa quando alinhavava o seu próprio chão. Envidou os pagos numa só parada, 33 espadas, mas perdeu de mão. Envidou os pagos numa só parada, 33 espadas, mas perdeu de mão. Nesta viraguapa, vivendo de apa, vai voltar os pagos para remoçar. Na viraguapa, vivendo de apa, vai voltar os pagos para remoçar. Quem vendeu tesoura nem ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesoura nem ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. A tesoura Rádio W News. Aqui você tem voz. Bom dia! O esporte na W News. Comigo, Paulo Furtado, na comunicação. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado, o grande Paulão aí, que foi do Glória de Vacaria, daquele grande time que está voltando novamente, o Paulão aqui nos nossos estúdios, eu vou falar o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 5198-1712-624, o telefone é o 5140-6610-66. O site é www.radiownews.com. A fanpage é Rádio W News. O aplicativo, tudo junto e bem leve, Rádio W News. As entidades parceiras formadoras da rede é a STBM, Sindicivi, Sintergues, Sindicama, Semap, Amapeg, Cepeg, Sindicaixa, Sindet, Persegues, Abuf, Sinapeg, Sindigeral, Sindiperícias, Adegs e Ofertas. Antes de apresentar o nosso Paulão, ontem tivemos lá com a direção da rádio
em qualquer lugar que eu ando. Deu um problema no som aqui. Tivemos na rádio. Só um momentinho aqui que deu Só um momentinho aqui. Com cavacos do ofício, faço fogo na fogueira. Com a água do Guaíba, faço chiar a chaleira. Tomo um gole do amargo da saudade, erva boa da palmeira. Vou repontando querências, ajoelhado por Rio Grande, com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Minha mala de garupa não me falta quase nada. Cachaça de Santo Antônio numa guampa pendurada. Tem um som alto no fundo. Tá ok. Deu um som aqui na nossa mesa aqui. Agora deu para nós conversar melhor aqui. No nosso retorno aqui ficamos com um problema aqui. Acontece, tudo ao vivo aqui, pessoal. Antes de nós apresentar o Paulão, vamos falar, onde estivemos na direção da Rádio W News, na Brasiliana, no rodízio de pizzas, ontem aqui na José do Patrocínio 320, na Cidade Baixa. Muito boa a rodízio. O telefone é 38 28 72 28, né? E estaremos, depois nós vamos falar um anúncio aí da pizzaria. Bom dia, Paulão. Como é que está o amigo? Aí, como é que foi aí o jogo lá em Lajeado? Pelo que eu vi, muita gente conhecida aí dos bons tempos, né, Paulão? Bom dia aos amigos da W News. É um prazer, uma satisfação retornar mais uma vez ao seu programa, né? E dizer que foi uma alegria, uma satisfação em poder rever aquele pessoal de 1989, né, onde o Glória da Vacaria teve se não foi a melhor equipe de toda da sua trajetória, com certeza ficou marcado na história do futebol gaúcho e brasileiro, né, como a sensação do gauchão daquele ano, né? Eu vim inclusive a caráter com a camisa que nós fizemos por ocasião do primeiro encontro, né? Imagina, são 28 anos, né, que se passaram, né? De alegrias, de tristezas, né? Mas mais alegrias do que tristeza, né? E a emoção tomou conta de todos, né? Muitos chegaram às lágrimas de felicidade de poder nos reencontrarmos, né? Inclusive o filho do Gasperinho, o Dudu, veio de Curitiba, o Jair e o Branco moram em Santa Catarina, Vilmar também, né? E os jogadores que moram aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul e até mesmo em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Como o Juarez, o Zé Cláudio, o Vladimir, o Índio, né? Que é a comentarista da ESPN, também veio de Chapecó, né? E também veio junto, né? Mas o Índio não era do grupo da época. O Índio era. Só que ele era ele era juvenil naquela época, mas chegou a jogar algumas partidas, sim. Chegou a jogar? Chegou a jogar. Não, eu não lembrava Só que ele era mais novo, né? Eu lembrava dele jamais no time titular. Que o time, na verdade, era Gasperim, Paulão, Vladimir, Juarez, Sabão, né? Edmilson, Jair, Branco e Edmundo, né? Zé Cláudio, Geraldo e às vezes o Áureo. Então todo mundo sabe essa escalação, né? Sim. Mas o Índio fazia parte daquele elenco, sim, com certeza. Ali ele começou a surgir, daí em 1990 ele começou a jogar já no time de cima, né? Mas a partir de 89 já fazia parte. E me diga uma coisa, Paulão,
A direção do Glória, ela chegou a dar um apoio, assim, ou simplesmente ela não... Não deu. Na verdade, assim, o que acontece é que nós nos programamos para fazer esse encontro naquele feriadão da Semana Santa, no mês de abril, na cidade de Vacaria. Então fizemos alguns contatos, inclusive chegamos a falar com o Skill e tal, mas aí um problema de comunicação, o celular estava ruim, não foi possível a gente prosseguir a nossa conversa, né? Mas a gente fez contato, sim, né? E aí, para minha surpresa, depois deste encontro, acho que causou um alvoroço na cidade, né? Porque, de fato, essa equipe do Glória de 1989 ficou marcada na história. Muitos torcedores se ressentiram de a gente não ter se encontrado na cidade de Vacaria, que para nós seria um orgulho muito grande, né? Por tudo que nós representamos e por tudo que o Glória representa na nossa vida. Para mim, eu sempre digo que eu me sinto um vacariense, né? Apesar de ser gaúcho da capital, eu tenho um carinho, uma estima muito grande pela cidade de Vacaria, né? Fiz muitos amigos. Bom, o futebol por si só fala, né? Do que foi aquela nossa trajetória, né? E aí a filha do falecido Zé Carlos, que também era do nosso grupo, ela postou uma foto que nós tiramos lá na cidade de Lajeado, né? E fez um comentário falando, né, desta despreocupação ou não interesse, né, da direção do Glória da Vacaria de nos levar até a cidade, né, que para nós seria interessante e importante rever as pessoas e eles também nos rever, né? E aí o presidente, à época, eu vi que ele postou um comentário no post que a menina fez, né, dizendo que quem é que pagaria a dívida, né, se seriam os associados. Eu me senti ofendido com isso, né, porque eu acho que a gente merece muito mais do que uma despesa. É verdade, por Paulo. Tudo que a gente fez, por tudo concordo, que a gente representa. Não. Então eu disse ao presidente, né, que a gente pediu só hospedagem e alimentação, porque nós levaríamos as esposas, alguns atletas levariam a esposa, seria hospedagem e alimentação, não mais do que isso, né? Porque a gente sabe também os nossos limites, nós não somos mais atletas profissionais, não cobraríamos nenhum cachê do Glória da Vacaria, né? Então eu tenho certeza disso, do que eu vou falar, de que se fosse em qualquer hotel da cidade, com muito orgulho, com muita satisfação, as pessoas nem cobrariam. Eu tenho certeza, Paulo. Por tudo que a gente representou para aquela cidade. Tenho certeza. Mas o presidente deve ser novo, né? E eu acho que ele vai refletir, né? E vai entender, né? E eu não quero culpá-lo também, eu não sei das finanças do Glória e tal, mas o ano que vem nós vamos fazer na cidade de Vacaria, pode ter certeza. E tem o próprio presidente Skill, que tá sobrando grana lá, que não é. Olha só, foi bom lembrar. Inclusive, o Skill mandou um representante Lajeado, o seu genro foi lá. O Rafael estava lá, né? Então, queremos também agradecer ao ex-presidente Skill, pelo menos. Ele mandou um representante lá. Porque também o Skill, sem dúvida nenhuma, eu posso falar por mim, eu acho que pelos todos os ex-atletas, foi um presidente exemplar. Sério, um homem sério. Ele é nunca ele é verdade, deixou atrasar salários no Glória, pelo menos no período que eu estive lá em Vacaria, uma pessoa muito séria, muito honesta, e eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo senhor Francisco Skill. E tu sabe, Paulo, até faleceu a minha irmã ano passado e ela trabalhava na empresa dele, numa das empresas, acho que na empresa dele lá, na principal. Tem várias. Na casa principal, perto do Glória. Eles foram assim, mandaram até umas flores lá, né, a empresa, então assim, ele é muito humano. Ele não é muito simpático, assim, né? Ele não tem uma cara muito simpática. Mas é muito humano. Mas é um empresário muito sério. Sério, é verdade. Eu sei disso, né? É um empresário muito sério, ele não é muito simpático. Né? E outra coisa, Paulão, que eu queria aqui também ressaltar, e foi também um pouquinho do nosso trabalho da W News, o meu também, que eu divulguei bastante o jogo. Sim. Eu fiz um trabalho intenso nas minhas redes sociais. Inclusive a filha do falecido Zé Carlos, ela é minha amiga no Facebook. Sim. Ela é minha amiga no Facebook. Só que eu não lembro o nome dela. Porque parece que é Marta também, parece que é o mesmo nome da mãe. É porque tem tantos amigos no meu Facebook, quer dizer, eu não lembro. Eu sei que ela é minha amiga, né? Sim. E eu tive também lá no velório do Zé, e o Zé era muito meu amigo, a gente conversava bastante. Super assim, Zé. Pessoa simpática, assim, verdade. Bacana, a gente sempre se encontrava lá em Vacaria, batia um papo, né? E eu até fiquei muito faceiro que eu vi dois atletas ali,
o professor Ricardo, jogamos junto, Isso, professor professor. Ricardo. Eu não me lembrava que o professor Ricardo era do grupo. Ele era auxiliar da preparação física. Né? O professor Hamilton também esteve, veio de Santa Catarina, né, que era o nosso preparador físico à época. O DJ, que eu tive o prazer. Eu acho que ele mora em Caxias, né? Mora em Caxias. O DJ. Levou toda a sua família, inclusive. Antes de ir pro Glória, eu me lembro num amistoso, eu era da base na época. E aquele time, Paulão, nosso da base, acho que um dos melhores times de base do Glória. Era os Baços ali, que moram ali na região ali do clube, ali na União da Glória, uma família de boleiros. Eles não foram profissional, é o destino, né? Mas eles eram bons jogadores. Eles formavam a base do Glória, que foi campeão municipal um ano antes do profissionalismo do Glória voltar o Glória subiu em 88. Né? Eu acho que o Baço chegou a ser profissional, que até faleceu, eu nem sabia que tinha falecido. O Roberto, acho que era Roberto Baço, acho que ele chegou a ser profissional ali em 85, 86, que teve um jogo da iluminação, que o Internacional foi jogar lá. E depois, eu acho que o outro ano você jogou lá no Lajadense, no amistoso, tava o Chimbica contigo, acho que jogava contigo o Chimbica. Eu não lembro se o Glória ganhou o amistoso, eu não me lembro. Sim. E aí, um deles parece que chegou a ser profissional. Então, assim, eu joguei contra o Didier na época, o Didier era do Cristal, né? E depois eu tive o prazer de ver ele ali pela foto, digo, fazia muito tempo que eu não via o Didier. Quem mais estava lá, Paulão? Estavam pela ordem, assim, né? O Dudu, filho do Gasperim, eu, o Vladimir. O Vladimir não jogou, mas estava lá, o Juarez, o Vilmar, o Sabão, o Edmilson, o Jair, o Branco, o filho do falecido Edmundo, o Rodrigo, né? O Geraldo, o Zé Cláudio, o filho do Geraldo estava lá também, o César Vaquinha, que é lá de Vacaria. Joguei com o Vaquinha, mano, eu não vi ele na foto ali. Não, ele tá na foto. E o Menudo, que era lá da cidade de Lajeado, jogou no Santos, jogou no Lajadense, ele era juvenil na época que eu joguei no Lajadense, também jogou conosco lá, né? O Menudo eu não lembro dele, né? Era um lateral esquerdo, que ele acabou jogando no Santos. Ele estava lá, né? Então, foi esse pessoal que estava lá, né? Mas o Índio também, né? O Índio veio lá de eu até levei um susto, Paulão, na cara. E importante, assim, para não perder a hegemonia, nós ganhamos 3-2, né? Nós saímos ganhando 2-0, eles chegaram ao empate, né? E depois nós viramos para... E o Edmilson jogou para que lado? Não, jogou no time do Glória. Ele jogou todo o time do Glória. A escalação foi o Didier, Paulão, o César Vaquinha... o quarto zagueiro, eu não lembro agora quem foi, eu acho que foi foi o Menudo que jogou, né? E o Vilmar pela esquerda. Aí o Edmilson, o Branco e o Índio, o Zé Cláudio, o Geraldo e o Sabão. O Sabão e o Branco? O Branco jogou na meia. O Branco, eu tive o prazer de entrevistar ele aqui. Mas o que chamou, o Jair ficou no banco, disse que não queria jogar, não sei o que, tal. Depois jogou, entrou no segundo tempo. Ele me surpreendeu. O Jair está muito bem ainda, apesar de veterano. Continua o mesmo jogador, viu? Um toque refinado, tá muito bem. Eu até elogiei ele. Ele disse, não, Paulo, tá de brincadeira, não, jogasse muito bem. Tu sabe, Paulo, eu me lembro nós chamávamos de Falcãozinho na época. Isso, Jair Falcão. Ele começou no Brasil de Vacaria, nem sei se existe o Brasil, acho que até já fechou as portas lá. Depois ele foi pro Glória, não, jogava no Brasil na época. O Santos veio atrás dele. Eu não sei o que houve na época que o Santos não levou ele. Depois ele foi pro Marcílio Dias. E do Marcílio Dias, o Fluminense, que tem esse time carioca que fazia essa excursão, já não fazem mais, né? Vinha para ir pro Rio Grande do Sul, fazia amistoso com o Brasil de Pelotas, São Paulo de Rio Grande, fazia aquela turnê aí pro interior de Santa Catarina. E aí foi um amistoso Fluminense e Marcílio Dias. Eles gostaram do Jair. Aí levaram o Jair pro Fluminense. Mas tu sabe como é que é a politicagem no futebol, né? Aí depois ele veio do Fluminense. Até não sei se ele não veio pro Glória. Até não sei se ele não veio do Fluminense pro Glória. Eu não me lembro, também. Eu não tenho certeza, não sei se ele não veio do Fluminense pro Glória. Eu não me recordo. E hoje ele mora em Itajaí, né? Tá morando em Santa Catarina. O Jair. O Branco mora em Itaió, o Vilmar mora em Criciúma, o Índio mora em
em Chapecó, né? Chapecó. Foi muito legal. Só quem não pôde vir foi o Áureo, né? O Áureo mora nos Estados Unidos. O Áureo mora nos Estados Unidos. Mas, né? assim, todas as pessoas que viram as fotos, que relembraram, se emocionaram, né? O próprio Áureo, a gente fez um grupo lá do Glória. O Betinho também está na Finlândia, que era do nosso grupo, né? Eu postei mais de 120 fotos, né? Eu vi o teu trabalho ali. Inclusive, fiz uma postagem, falei sobre o encontro, da importância que foi, etc e tal, e mais de 120 fotos e vídeos ali que a gente postou desse reencontro, que foi muito bacana, muito legal, assim, né? Inclusive a recepção, queremos agradecer também o pessoal de União Carneiro, da cidade de Lajeado, a receptividade foi excelente, foi ótima, fizemos um bom jogo, né? Uma confraternização muito importante, depois a gente comeu um churrasco ao meio-dia lá e tal, deu tudo certo, né? E esperamos agora para o ano que vem trabalhar com antecedência, né? Ver junto as pessoas agora que assumiram o Grêmio Esportivo Glória, que a gente possa rever a nossa cidade, né? O nosso clube, né? Pelo carinho, pelo prazer e a satisfação neste período que a gente passou na cidade de Vacaria, né? Eu tenho esperança ainda de retornar naquele estádio, naquele local, naquela cidade, né, que eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que são daquela época, né, vão lembrar tranquilamente. Muitos comentários, né, de pessoas que sabiam a escalação de cor e salteado daquele time, que pouco mudava, né, e que ficou marcado. Ficou marcado. E, Paulo, claro, o pessoal com certeza está me assistindo e me ouvindo lá em Vacaria. Teve alguns times do Glória aí que chegou, né, um dia batendo na trave, mas eu acho que o melhor time foram de vocês de 89. Né? Eu acho que sem sombra de dúvida. Acho que nunca mais o Glória vai conseguir reunir um elenco semelhante àquele de 89. Porque, e eu tenho certeza, Paulão, a mesma coisa eu falei, não sei para quem, do Caxias, eu não me recordo onde eu falei, como foi a questão do Caxias nos anos 70. Se fosse hoje, no futebol, hoje, o Glória ia ser campeão do estado com aquele time. Tenho certeza hoje, que naquela época ainda se tinha as arbitragens que influenciavam muito no nosso futebol gaúcho. A dupla Grenal ainda tinha uma certa influência. Né? Os times também da dupla Grenal tecnicamente eram mais superiores. Com certeza. Hoje não, hoje com essa questão da Europa, a dupla Grenal está perdendo. O Grêmio agora acho que vai perder o Arthur. Vai perder o Arthur. Aqui nós na outra vez que tu veio aqui, nós estávamos até comentando isso, que os jogadores hoje não se firmam mais no... Não tem mais aquele vínculo, né? Tem jogador que nem sabe que jogou. Exatamente. Esses dias me aconteceu, eu passei a ter uma vergonha, Paulão. Quando eu vim para morar aqui em Porto Alegre, aí fui com um amigo meu aí da Grenal, conheci uma rádio, nem me lembro que rádio, ele ia dar uma entrevista numa rádio, me levou junto. Aí tinha um rapaz lá, disse que tinha jogado no Inter. O nome dele era Lico, até aparece, né? Eu não me lembrava dele. Tem alguns atletas que a gente não lembra o nome, porque eles não criam vínculo, né? Eu não sabia. O Marinho, agora que está cotado, aí, pelo menos cogitado para vir para o Grêmio, que era do Vitória, e está na China, parece que não se adaptou, né? E aí eu li uma entrevista dele e tal, que ele passou pelo Inter, jogou na Sub-23, não sei o quê. E a gente não sabe, né? Porque não marca, as pessoas não marcam espaço, né? E aí realmente fica difícil de tu lembrar dos jogadores assim que passaram pela dupla Grenal. E tem meninos que saem aí, né? O caso do Jeromel, que eu estava comentando. Foi com o Jorge Tafras, que esteve aqui do Grêmio, lá de Gravataí, nós estávamos conversando. Que nem aconteceu com o Jeromel. Chegou aqui, ninguém sabia quem era. Esse cara com o nome de xarope aqui, Jeromel. Né? Tu lembra que os meninos que saem aí com 12 e vão para a Europa, vão para as bases daqueles clubes europeus, se criam lá, né? Até tem um modo de jogar futebol diferente. Sim. E tu vê um baita zagueiro, né? Mas ninguém conhecia no Brasil, né? Então esse é o nosso problema do futebol. Como aconteceu, Paulão, a questão, nós estávamos comentando a questão do Lanús, até o nosso colega aí, o Jorge, falou também, que achou que o Lanús não tinha característica mais do futebol argentino. Aí eu disse para ele, é que essa meninada sai muito nova para a Europa, né, e voltam para os seus países, já não com aquela cultura do futebol do seu país, ela já vem com a influência europeia. Muda o estilo, a maneira de jogar, né?
de fato muda bastante. Não tem mais aquela cultura, né? O estilo do jogo. Que era o futebol gaúcho, que era um futebol aguerrido, pegado, né? Bem disputado e tal, né? Chegava a sair lasca, como a gente dizia, né? Mas hoje não, hoje tá mudado e tal, tá bem diferente. E até os técnicos, né, Paulo? Eu não lembro quem eu conversei esses dias aí. Foi com o Rodrigo Ferrari do Passo Fundo, teve aqui, tá, me lembrei. Tem tantas pessoas que eu me esqueço. Porque hoje tem uma nova safra de técnicos, né? Até de bons técnicos. Eu sempre coloco que eu acho que o futebol gaúcho está passando a melhor fase de treinadores. Tanto é que a seleção brasileira fala mal dos gaúchos, quem é que tá lá? Sempre um gaúcho. É verdade. Vai trocando treinador? Sempre um gaúcho. Sempre um gaúcho. Então quer dizer, nós estamos na melhor fase de técnico. Mas aqueles técnicos mais folclóricos, o Galigo, quem era outros que eu não me lembro? Chiquinho. Chiquinho, Não, agora eu vou ter que flautear o Chiquinho. Me perdoe aí, Chiquinho, eu vou ter que te flautear. Uma vez, uma coletiva, foi um jogo do Glória com o Novo Hamburgo. Foi 4-0 pro Novo Hamburgo. Eu não sei se era o Gilmaris, meu amigo, que estava lá no Novo Hamburgo. Se não me fala a memória, eu não me recordo quem era o técnico na época. Daí o Chiquinho foi para nós pra coletiva. Foi o ano que o Glória caiu, me lembrei. Foi o ano que o Glória caiu antes não dessa queda, da outra queda de 2007. Vamos para a coletiva. Aí o Chiquinho, a partir de agora, nós não vamos jogar mais no 4-3-3, vamos jogar no 3-5-2. E vou mudar a dinâmica do Glória. Aí um colega perguntou assim, o senhor está pedindo demissão? Não, eu não estou pedindo demissão. No outro dia, pediu demissão. Ele de verdade pediu demissão. Aí veio o Gilmaris, tá? Gilmaris, meu amigo, tá aí, deve estar me escutando aí no Novo Hamburgo. Aí assumiu o Gilmaris, aí não tinha condições, já tava... Esse que é o problema, né, Paulão? Às vezes os técnicos pegam o clube já, né? Tu não tem mais o que fazer. É complicado. Quando tá nessa fase assim de perder, de estar rebaixando e tal, aí até tu levantar a autoestima dos jogadores é complicado, né? Mas eu no tempo que eu jogava futebol, era sempre assim, nas horas difíceis que a gente crescia, né? E eu lembro da minha segunda passagem pelo Lajadense em 88, eu joguei no Santa Cruz 85, 86, 87, né? O Santa Cruz aqui do Rio Grande do Sul. E o Santa Cruz acabou o Campeonato Gaúcho lá, né, no meio do ano, e fui emprestado para o Lajadense. Foi o Betinho, foi o Gilmarizer, né? Tu jogou com o Gilmarizer? Sim, nós jogávamos no Santa Cruz. Vou falar pro Gilmar. E aí nós fomos pro Lajadense, aí estava o Itamar até jogou contra nós agora nesse amistoso aí domingo, que era um meia esquerda lá de Lajeado, né? Bom jogador, né? Entre outros, né? E a gente foi pro Lajadense, emprestado e tal, disputando uma vaga para primeira divisão. E nós subimos, eu acabei sendo capitão da equipe, depois nós subimos num jogo que a gente jogou contra o Rio Grandense de Rio Grande, nós ganhamos por 1-0 em casa, e estava na dependência de um jogo lá de Passo Fundo e Ipiranga, né? Se Ipiranga ganhasse do Passo Fundo, subiria. E aí o Passo Fundo acabou ganhando deles, o jogo acabou uns 5, 10 minutos depois, a gente ficou tudo dentro do campo, aguardando o término da partida, aí foi uma festa só, né? E aí eu voltei pro Santa Cruz e tal, e aí em 88 o Santa Cruz me vendeu pro Esportivo de Bento Gonçalves, aí não deu certo, fiquei 3 meses no Esportivo lá, o Esportivo havia sido campeão do interior em 87, e aí fez várias contratações. Em 88 fui eu, Caio, Romário, o que tinha de melhor no interior do estado o Esportivo contratou, e infelizmente não deu certo. O nosso treinador era o Raquete, mas não por causa do Raquete, não, acho que foi por causa dos atletas mesmo, enfim, não deu certo, né? Porque uma equipe que havia sido campeão, quer dizer, manter aquele nível ficou um pouco difícil. Aí eu acabei sendo vendido pro Lajadense, fui, né, pro Lajadense, e imagina que eu cheguei no Lajadense, o Lajadense em último lugar, na penúltima colocação, caindo para a segunda divisão, e aí o Daltro Menezes assumiu lá e tal, e a gente conseguiu reverter o quadro, né, e acabamos permanecendo na primeira divisão. Baixou o Brasil de Pelotas, não me lembro qual é a outra equipe que caiu. A gente foi decidir o último jogo contra o São Paulo de Rio Grande lá, foi 0-0, e a gente conseguiu se manter na primeira divisão. Mas é uma situação muito difícil, e aí tu tem que cumprir a risca, tem que se determinar para reverter o quadro, né? Porque se tu vamos dizer assim, se tu te entrega, né,
se tu não dá mais importância, a equipe de fato acaba caindo e não tem uma reação. E aí precisa ter jogadores líderes, jogadores experientes, né, para trazer a moçada junto e reverter essa situação, né, porque muitas vezes são difíceis. Foi o que aconteceu com o Inter. Eu acho que faltou isso. Eu acho que trocaram muitos treinadores, né, no ano passado, né, e a coisa estava difícil e sempre na iminência de quem sabe vão ganhar esse jogo, que o Inter vai permanecer, e acabava perdendo, enfim, e foi, eu acho que criando naquele grupo uma sensação de perda, de derrotas, e foi o que aconteceu. O Inter acabou descendo para a segunda divisão. E eu acho também um erro gravíssimo, fora, né, Paulão, que eu não vou comentar, até vou deixar para que uma hora eu vou trazer uns conselheiros do Inter aqui que me fale. Fora os problemas fora de campo, mas esse aí é outro detalhe. Esse eu vou ter que comentar com os conselheiros, aqueles problemas. Sim. Eu ainda acho que um erro foi ter mandado o Falcão embora, viu? Porque eu acho que o Falcão poderia ter... continuado. É que, na verdade, eu não sei o que os dirigentes têm na cabeça, né? O Falcão foi o maior ídolo, né, do Internacional. Ontem até, inclusive, eu estava escutando a entrevista dele na Rádio Gaúcha e tal. O Falcão sempre pontual, muito inteligente, conhecedor profundo do futebol, né? Infelizmente não dá certo, né? Que é o caso do Pelé, foi o maior jogador do mundo e tal, mas nunca se atinou em ser treinador de futebol, né? As coisas... E o engraçado é que o Renato é um fenômeno. Eu comentei até com o pessoal do Grêmio que esteve aqui. É o único que dentro de campo foi o ídolo. É um mito do Grêmio, e como técnico está conseguindo ser também, um mito também. Exatamente, difícil, né? Eu acho que é a forma como ele trata com os atletas, enfim, porque ele foi boleiro, foi jogador de futebol, ele conhece profundamente, que é o caso do Falcão, também conhece, né? Embora tenham estilos e maneiras diferentes de trabalhar o futebol, né? E o Falcão, uma pena não ter dado certo como treinador de futebol, né? E o Renato está aí, tá indo bem, né? Fez uma bela equipe, consegue recompor o Grêmio, perde um ou dois atletas, ele consegue, né, resolver as questões dentro do clube, dentro do time, né, de colocar bons jogadores, de incentivar, de apostar nos seus atletas. Isso dá muito certo, porque daí tu acaba ganhando o jogador, né? O jogador entra dentro de campo, na verdade, não jogando, acho que muitas vezes nem pelo clube, mas sim pelo treinador que está apostando, que está incentivando e tal. E é isso que deve acontecer com o Renato, ele tem o grupo na mão, né? Paulão, tu que já foi atleta, já teve ali dentro de vestiário, dentro de clubes, a questão, a direção não pesa muito, uma direção forte, ela não pesa muito. Um componente da direção forte, um grupo unido, né? Um grupo, vamos dizer, de caráter, um grupo que tem o mesmo objetivo, né? O mesmo foco. Tu não acha que isso que dá certo? Me parece que o Grêmio... eu percebi assim, Paulão, que o Grêmio teve problemas pontuais, né? O caso do Bolanhos, né? Que não entra em detalhes, né? Teve o problema do Bolanhos e a saída do Pedro Rocha, mas foi a saída mais técnica, né? Que foi comprado por um clube europeu. E o Renato conseguiu, né, administrar essa situação. Não sei se a direção também é uma direção forte, né? Exatamente. Se tem um presidente, um diretor que aposta, que está presente ali junto com o grupo, isso é muito importante, né? Esse diálogo, essa conversa, né? De dizer a forma e o jeito que o clube está vivendo, né? Conversando com os atletas, com o treinador, com o preparador físico. Essa aproximação, ela é muito importante, né? Porque daí é um grupo que fica unido entre atletas, dirigentes e o clube, né? O que nós tínhamos do Glória em 89. Pois é nesse ponto que eu queria falar nós mesmo. Nós tínhamos o Daltro Menezes, que era, além de treinador, ele era o nosso psicólogo, né? O professor Hamilton também é uma pessoa fantástica, fora de série, que é nosso preparador físico, né? O Skill também estava sempre ali presente, sempre junto, conversando, incentivando, né? O clube, né? Quando não era o Skill, era o seu Eugênio, né? O seu Eugênio até fez um comentário no Facebook lá sobre a nossa equipe de 89, até mandei um abraço para ele, pessoas, né? O próprio Lafitte. Então nós tínhamos pessoas presentes no grupo. Isso te dá uma confiança, porque a impressão que dá para os outros clubes, quando a direção não está presente, que está a esmo, que eles não estão nem aí, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, enfim, né? Então isso é importante, sim, a presença
também da direção, do corpo diretivo, ela é muito importante e fundamental para os atletas. E vão ficar brabo comigo, mas eu sou obrigado a falar, Paulo. Não, tu sabe, eu sou um cara muito sincero, muito transparente, falo. O Glória caiu em 2016, 2016, eu estava lá ainda, porque, me desculpe, que o atual presidente abandonou o clube. É a mesma coisa os nossos diretores da W News abandonaram a rádio aqui, né? A rádio vai virar um caos. É verdade. Não, ele não, a gente ia lá no clube, nunca contava o presidente. Queria falar com o presidente, dar uma conversada, trocar até uns assuntos de questão de mídia com o presidente nunca estava. Aí contava o presidente nos bares, né? Desculpa, mas tem que falar mesmo. Aí é brabo. É a mesma coisa tu é um empresário, Paulo. Tu tem lá a tua lojinha, o teu bar, o teu negócio. Eu vou deixar para meus funcionários, vou ficar 1 ano em Florianópolis. Quando tu vê, tu tá quebrado, né? Tá falido, né? É o que aconteceu com o Glória. E no futebol é a mesma coisa. É a mesma coisa no futebol, né? Se as pessoas, quem é responsável pelo clube não está junto, a sensação é de perda, de ausência, né? E as pessoas não vão se importar do que estão fazendo, quer dizer. Sim. Então, se tu tem um gado, né, que a gente cita muito, se tu não der comida para os bichos, não alimentar eles, eles vão acabar morrendo. Vão acabar enfraquecendo. Então, é isso. O futebol é a mesma coisa. Se não tiverem juntos ali, de fato, fica muito difícil. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos aí com o Paulão falando bastante de futebol. Depois eu quero te perguntar, Paulão, se estava naquele jogo de 1-1 que caiu o goleiro Sidmar. Depois nós voltamos. O goleiro que falou que estava... A PEC Database Bandeira Histórica do Sintergues já tramita na Assembleia Legislativa. A PEC 263 ajudará a organizar o Estado fixando uma data para o governador devolver as perdas dos servidores, evitando dívidas para os próximos governos e tratando todos com igualdade de direitos entre os poderes. Contamos com o apoio dos deputados para a sua aprovação. Sintergues. Você já conhece o Grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 51 30 19 9842 ou pelo WhatsApp 51 996 62 6626. Fale com o Correia. Seja um franqueado Cardcar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Você está passando por dificuldades financeiras? Não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, do seu empréstimo pessoal ou aquela fatura extremamente alta do cartão de crédito? Se você está pagando quase 2 veículos ou 2 empréstimos num só contrato, possui parcela em atraso, nome no SPC ou Serasa e vem sofrendo cobranças incessantes e corre o risco de busca e apreensão? Não aceite pressões. Ligue 30 29 29 21. Assessoria jurídica especializada na revisão de contratos bancários. Você poderá reduzir o valor da sua prestação em até 50%. Valorize o seu dinheiro. Pague somente as taxas corretas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ligue 30 29 29 21. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Há mais de 40 anos em tradição e bom serviço prestado. Consulte o melhor preço de funeral. Também temos cremação com preços acessíveis. Ligue 51 32 22 12 65 ou 51 30 84 12 65. Funerária São Miguel, Avenida Cristóvão Colombo, 1716, Bairro Floresta, Porto Alegre. Ou em Viamão, Rua Julieta Pinto César, número 22, Bairro Centro.
O esporte na W News. O WhatsApp é o 5198-1712-624. O telefone é o 5140-66-1066. O site é www.rádio W News. A fanpage é Rádio W News. O aplicativo Rádio W News, tudo junto e bem leve. Aqui eu vou só falar em homenagem ao nosso amigo Júlio Barbosa, que está lá no hospital, está se recuperando, e agradecer em nome da direção da Rádio W News vários comentários dos amigos nossos que estiveram aqui na rádio, dando força pro nosso amigo Júlio Barbosa. Com certeza estará de volta aí semana que vem, operando as nossa mesa aqui. Uma força aí, Júlio, nosso garoto de ouro aí. As entidades parceiras formadoras da rede, a STBM, Sindicivi, Sinteg, Sindicama, Semap, Amapeg, Cepeg, Sindicaixa, Sindet, Fesegs, Abanf, Sinapeg, Sindigeral, Sindiperícias, Abegs e a OFEG. Estamos aqui com o Paulão, ex-atleta do Glória de Vacaria, aqui conosco. Vou baixar um pouquinho, por gentileza, isso, o nosso tocando essa musiquinha agora, me lembrando, né, do tricampeonato brasileiro, né? Essa música é da época de Pelé, de Tostão, né? Eu tinha 10 anos de idade. Eu acho que eu tinha uns 2. eu até 1970 escolhi essa trilha, até foi proposital, até porque o futebol, na minha opinião, né, Paulo, com certeza teve outras seleções brasileiras melhores. Eu não mas a minha referência de jovem, de criança aí, era essa seleção de 70, né? E tinha muitos artigos da Jules Rimet. Eu me lembro que tinha uma garrafa, até eu nem sei, acho que até perdi aquela garrafa, da minha falecida avó. Tinha a Jules Rimet era álbum de figurinha, era revista. Então foi a minha referência no futebol. Então por isso que eu escolhi essa trilha aí Ué, toca o Imperadores aí. Quiser tocar a trilha do Imperadores em homenagem ao Paulão, que é aqui da Imperadores, o nosso técnico de mesa aqui, se tiver aí um sonzinho do Imperador aí. Não saiu. Vamos baixar nossa trilha. Vamos baixar nossa trilha aí. Paulo, me diga uma coisa, eu estive entrevistando o Branco por telefone semana, acho que foi passada. Foi. Lá levou um bate-papo. Eu tentei essa semana, mas aí deu problema, estava chovendo, e deu problema no WhatsApp aqui, eu não consegui falar com ele direito. Sim. E até contigo também eu não consegui, aí estava a internet meio ruim. E nós estávamos falando um jogo, foi Glória 1, Grêmio 1. O Alcindo, acho que está morando no Japão, fez um golaço até na época. E estava o Renato, deixa eu não me falhar a memória, o Renato, eu não me lembro quem era o zagueiro, tio. O restante do time do Grêmio eu não me lembro. É o que me lembro mais do Renato, acho que estava o Luiz Eduardo. Eu acho que o Astengo, aquele baixinho zagueiro me parece, o Astengo. Eu não me recordo agora, eu teria que ter uma hora procurar na internet, ver essa escalação dessa equipe da época. E aí tava 1-0 pro Grêmio, o Grêmio dominando o jogo e chegou a perder chance. Era o Marola, o goleiro do Glória. Até nem sei onde é que anda o Marola. Aí... O Marola é treinador, lá pro lado do Mato Grosso. Aquelas bandas lá. É meu amigo no Facebook. O Marola. Aí o Marola jogou no lugar do Sadi. O Sadi tinha dado um problema no vestiário naquele. Eu até não sei se o Índio não jogou esse jogo. Até uma hora que depois tu me pode me passar o telefone do Índio, então eu quero... Tenho. E ele é meu amigo no Face, mas eu não sei. Eu até queria estar de conversar com o Índio. E aí, eu não me lembro se foi o Juarez que sofreu a falta, eu não me recordo. E o Branco era exímio cobrador de falta, né? Foi bem no bico da grande área. Mas ele tocou na gaveta e o Sidmar era um goleiro contestado. Ele veio da Portuguesa, na época era contestado. Sim. Aí, o Renato me sai lá do meio campo, quase surrou o Sidmar lá no Alto da Glória. E aí, conversando com o Branco me disse que foi ali a queda do Sidmar e a entrada do Danley no gol do Grêmio. Do Grêmio. Eu não me lembro se o Danley estava no banco de reservas. Até uma hora eu vou ter que pesquisar com mais. Esse jogo eu não lembro, não sei se eu participei, não tô lembrando. Não sei se tu estava no Glória naquela época, 91, acho que tu não estava, né? Sim, eu joguei 89, 90, 91 no Glória, né? 91 que eu saí do Glória e vim pro Inter, daí no início de 92, mas 91 eu estava no Glória, sim.
Mas não lembro desse jogo. Então, de repente, não sei se era talvez 90. estivesse machucado, tivesse alguma coisa nesse sentido, assim. Eu me lembro desse jogo aí, que o Renato... E teve um outro jogo no mesmo ano. Jogava o Sandro Pires, que foi campeão na Copa do Brasil pelo Santo André, jogava no Glória, saiu das bases do Inter. O Sandro jogou comigo. O Sandro Pires. E não sei se tu estava naquele jogo dos 2-2, ou foi à noite, Paulão, que o Baidec... Me desculpe aí o Baidec se estiver me escutando. O Baidec veio de Portugal e estreou no Grêmio. E aí o Sandro Pires fez 1-0. Não sei se foi o Sandro Pires, não me recordo. Fez 1-0. E aí o Grêmio no desespero, né? Aí o Baidec me sai pro apoio. E o Baidec não conseguiu. Caiu o Sandro Pires, menino novo. O Baidec vem de carreira tomar um drible do Sandro Pires. É um lance que eu nunca me esqueço. Tu vê, o jogo já faz anos que aconteceu. E nunca me saiu da cabeça, sei lá. Aí o Baidec tomou um drible, caiu sentado. Foi 2-0. Depois o Renato empatou. Aí... Eu não me lembro se... Eu não quero fazer justiça com o Juarez. Eu não sei se foi o Juarez numa dividida com o Renato, eu não me recordo. Até se o Juarez estiver me escutando aí pelo Facebook, até me diga se foi ele ou foi outro jogador. E aí o Renato fez um ponto na cabeça e o Renato fez... Esse jogo eu tava. O Juarez quebrou a cabeça do Renato. Foi o Juarez, eu sabia. Eu sabia. Aliás, o Juarez quebrou a cabeça de um monte de o Juarez tem a cabeça muito dura. E eu falei aqui para umas meninas do Grêmio, e eu disse, então tava certo, era o Juarez. Foi o Juarez, sim. A cabeça do Renato, a cabeça do Kita, o Fidelis, o zagueiro do Juventude. Eu sei todos os jogadores que o Juarez quebrou a cabeça deles. O Kita eu me lembro. Depois fachou a cabeça. Isso. Teve uma hora que a gente tava jogando lá, esse jogo aí que tu tá citando contra o Grêmio, o Renato quebrou a cabeça. O Juarez disputou uma bola com ele, cabeceou a cabeça dele e acabou quebrando, né? E o jogo tava rolando e tal, e eu procurava o Renato, eu digo, mas quem é que entrou no lugar dele? Não, sabe, ele saiu, não vi placa anunciando que daqui a pouco, acho que uns 2-3 minutos, me entra o Renato com a cabeça toda fachada. E fez um gol até, né? Um gol de empate. Ele não se acovardou, ele foi lá e fachou a cabeça e veio de novo. O gringo era muito forte e valente. E ele sempre teve esse espírito, e ainda continua com esse espírito. É verdade. E é um cara apaixonado pelo Grêmio, isso a gente tem que sempre ressaltar, né? Eu lembro uma vez, nós jogamos aqui um sábado à noite, e esse jogo foi sábado à noite porque era uma TV... de São Paulo que havia comprado o jogo Juventude e Grêmio aqui no Estádio Olímpico, né? E aí o lateral esquerdo tinha machucado, eu jogava no Juventude e o Dalton disse, Paulo, tu vai quebrar um galho para mim, tu vai jogar pelo lado esquerdo, lateral esquerdo, né? Eu jogar lateral direito, vai pelo lado esquerdo. Eu digo, tá bom, chefe. E aí pelo lado direito o Tarcísio voando. Nossa, correndo, o Flecha Negra, correndo, que era o ele correu, né? Mas tomei um sufoco no primeiro tempo. Tarcísio correndo, que eu não enxergava a bola. Nós perdemos acho que 2-3-0, tempo do Paulo Isidoro, do Leão, Hugo de Leon e tal. Era um timaço o time do Grêmio, né? É verdade. Acho que lá pelos 15, 20 minutos do segundo tempo, o Espinosa tirou o Tarcísio e botou o Renato. De cara. Não, ele tá de brincadeira com o nosso Paulão, né? Você tá correndo atrás do gringo. 2 exímios jogadores, Tarcísio e Renato. E até na outra vez que tu veio aqui, eu tive a coincidência de encontrar ele. Eu falei do André Luiz aqui no programa. No sábado eu vou lá no Beira-Rio, encontrei o André Luiz. Ele estava ali com o Guto. Até eu queria convidar ele, depois tinha aquele problema que tem que pedir para assessoria. A assessoria não liberava, disse que não liberava, porque ele era auxiliar, que não liberava ele. Até disse que por ele viria na W News. Até vou ver se eu consegui o contato do André Luiz. Eu tenho o telefone dele, eu quero até trazer ele aqui na W News. E foi o único lateral esquerdo que marcou o Renato Gaúcho. Foi o único que conseguiu parar o Renato. Ninguém parava o Renato Gaúcho. Eu tenho um ponto esquerda que eu paguei meus pecados. Aquele eu não tinha jeito, não conseguia marcar, que era o Silvinho. O Silvinho eu paguei o todo Inter, né? O ponto esquerdo. Era. O Mancha que chamava. E não adiantava bater, ele não se acovardava, ele vinha para cima e além de ser uma excelente pessoa, né? Um cara muito bom assim, o Silvinho. O Silvinho de fato era um
um exímio ponto esquerdo, né? Porque naquela época eu troquei muito ponto esquerdo, muitos times que eu joguei contra, eles trocavam, sempre estourava no ponto esquerdo, né? Saía o ponto esquerdo, porque eu jogava lateral direito e tal, sempre trocava o ponto esquerdo, né? Mas o Silvinho, de fato, era Paulo, por que te colocavam não foi no Glória, nunca te vi tu jogar nessa função, mas pelo menos no Lajadense tu jogava de zagueiro, né? Sim, eu na verdade, eu iniciei a minha carreira de volante, né? No Cruzeiro, que agora é lá de Cachoeirinha. O nosso glorioso Cruzeiro. Cruzeiro. E daí eu fiquei no Cruzeiro em 77, né? E aí em 78 o professor Luiz Machado, o professor que nós tínhamos na FEBEM, me levou para o Internacional. Levou eu, o Pedro Verdun e o Walter, que era irmão do Roger, esse que é o treinador do Palmeiras hoje. Levou nós três. Nós tínhamos um timaço na FEBEM. O Roger lateral? Não, o Roger jogou lateral. com... Não, eu joguei com o irmão dele, com o Walter. O Walter Machado, que era irmão, era zagueiro, né? Eu não lembro do Walter. O Walter é. E então, aí eu saí do Cruzeiro. Aí o professor Luiz me levou para o Internacional para fazer teste, lá com o Homero Cavalheiro, era o treinador do Infanto Juvenil, com Mauro Galvão, Renê, Jandir, Nossa Senhora! Era um belo time, né? E aí eu fui lá no Inter fazer teste de zagueiro. Fui de zagueiro, né? De volante e tal, vamos de zagueiro. Aí passei no teste, fiquei no Inter, fiquei 78, 79, 80, quando eu acabei indo para o Juventude de Caxias, de zagueiro e tal, aquela coisa toda. Foi quando eu conheci o Daltro Menezes. Ele assumiu o Juventude em 81, foi. Não, 81 foi com Carlos Froner que eu subi profissional, né? O Capitão Froner, né? Foi meu primeiro treinador. Bom técnico, Capitão Froner. Ele que me profissionalizou, né? Tirou do juvenil, na época que não era júnior, era juvenil. E aí depois, em 82, assumiu o Daltro Menezes. A Juventude está caindo aos pedaços, o Daltro assumiu e tal. E daí o Jesus, o falecido Jesus, que era um zagueiro, né? Quando o Daltro assumiu, a primeira preleção dele na conversa, ele disse assim: Jesus, como é que pode tu estar no banco, não sei o que tem, comigo tu vai jogar. E eu era gurizão, né? Me assustei, mas fiquei quieto, né? Ele falando. Terminou a palestra lá, saímos, treinamos e tal, saímos lá no pátio do Alfredo Jaconi. Eu fui em cima do seu Daltro, né? Aí eu digo: chefe, eu posso falar com o senhor? Sim, pode falar. Pode falar, guri. Eu disse: tá, eu tô de titular agora, né? O senhor disse que o Jesus vai jogar, né? Eu vou pro banco, então. Mas na ingenuidade, né? Enfim, né? Ele disse: não, guri, não te preocupa. Todo jogador bom joga comigo. Tá, tudo bem, então. Segue o baile, né? Uhum. Foi aí, então, que ele me lançou de lateral direito. Ele disse: não, pela força que tu tem, tu não pode ser zagueiro. Tem que ser... E a partir dali, então, eu fiquei marcado no futebol gaúcho, né? E brasileiro como lateral direito, né? Que foi o Daltro que me colocou naquela função, né? E eu agradeço muito a ele por isso. E com certeza, né, Paulo? Se fosse nos tempos de hoje, né? Porque naquela época, no teu tempo, os grandes clubes tinham realmente verdadeiras seleções, né? Eu tenho certeza que fosse no futebol de hoje, tu com certeza estaria aí no Palmeiras, no Corinthians. Tanto é que né? eu cheguei no Inter Grêmio, em 92, né? Depois daquela campanha que a gente fez em 91 no Glória, o Sandro Gaúcho foi goleador, centroavante com 12 gols, era o artilheiro do Glória. Eu fui vice-artilheiro como lateral direito e fez 9 gols. Que eu era batedor de pênalti, de falta e tal. E foi quando o Inter me contratou, devolveu o Luiz Carlos Vinck pro Vasco e me contratou, né? E aí, infelizmente, eu tive a lesão de ligamento, ruptura total, não pude jogar, enfim. Mas eu, né, consegui chegar assim na dupla Grenal. Isso é importante. Eu tava cotado. Consagrou o teu trabalho, né, Paulão? Eu tava cotado para ir pro São Paulo, de São Paulo pro Botafogo do Rio, pro Santos, pro Inter, pro Grêmio, né? E daí acabei vindo pro Inter em 92, né? Infelizmente não pude jogar por causa da lesão no joelho. E quando o Inter foi campeão da Copa do Brasil, eu fazia parte daquele elenco. E tu vê, né, Paulão, como o Glória, eu sempre coloco isso. O Glória é uma marca forte ainda no futebol brasileiro, porque quantos jogadores o Glória colocou nos seus grandes clubes? Passaram pelo Glória, né? É verdade. O Zé Cláudio. O Zé Cláudio jogou até no Fluminense, o Zé Cláudio. O Zé Cláudio. Quem mais ali? O Gasperim já tinha passado por Grêmio e Inter, né? O falecido Edmundo passou pelo Inter, né? Você,
Deu, cara, não é da tua época, mas o Gustavo Papa, até falei com o Gustavo Papa esse ano. Tive o prazer até tirar uma foto com o Gustavo. Foi pro Inter e tal. E o Gustavo Papa, como você, Paulão, e muitos outros ex-atletas que marcaram, o Gustavo Papa, até hoje a gente falou em centroavante, lembra do Gustavo Papa. Né? O Zé Cláudio. Foi bom, lembra, agora me veio, falou a questão dos ex-atletas, e o Francisco Sabão foi junto comigo de carona até Lajeado, né? E aí eu estava olhando a página do Glória lá, porque eu queria fazer essa publicação que nós nos reunimos na cidade de Lajeado, né? E aí eu vi que na página do Glória lá, né, eu quero deixar bem claro que não é nada contra a pessoa, contra o atleta. Eu acho que foi um excelente profissional, goleador e tal. Tem o meu respeito, tem o meu carinho, que é o Sandro Sotile, né? Sim, eu também, claro, também. Eu acho que teve uma passagem brilhante por lá. Exatamente. Mas por tudo que representou aquela equipe de 89 para a cidade de Vacaria. Foi a primeira... Né? Foi página central da revista Placar, etc. e tal. Aí eles escolheram o Sandro Sotile para ir para a calçada da fama da Federação Gaúcha de Futebol por ocasião dos seus 100 anos, né? Pegaram os clubes do interior para que colocasse um representante, né? E aí o Glória escolheu o Sandro Sotile. É uma questão pessoal do Glória, né? Mas eu acho sim que qualquer um daqueles atletas de 1989 deveriam ser lembrados. Claro, né? Talvez quem tenha indicado não tenha acompanhado a trajetória, a história do Glória, né? Mas quero deixar bem claro, nada contra o Sandro Sotile, eu acho que é merecedor. Eu também. Sem dúvida nenhuma. Concordo, né? Mas contigo. O meu reclame, o meu sentimento é que descaracterizaram ou desvalorizaram aquela equipe de 1989. Que poderia ser o Gasperini em memória. Exatamente. O falecido Edmundo, que em memória, qualquer um dos atletas que jogaram, até o próprio Zé Cláudio, foi um grande goleador do Glória de Vacaria, entendeu? E daí, infelizmente, não lembraram. Mas tudo bem. Segue o baile, como se diz, né? Agora, eu, como cronista esportivo, eu já falo, já escrevi, já publiquei nas minhas redes sociais. Eu acho uma grande justiça, Paulão, o que se faz na cidade de Vacaria com o Gasperini. O Gasperini foi o maior jogador de futebol de Vacaria. Sim. Foi o jogador que teve mais projeção a nível nacional. O América do Rio de Janeiro, que deve estar me assistindo, o Gabriel Valdrix, aí, grande amigo, aí, tá, também tu conhece bastante, você está sempre em contato com os ex-atletas do Glória, o Gabriel Valdrix. Morou no Rio um período lá, ele foi a trabalho no Rio. Teve na sede do América, do Rio de Janeiro. Tem lá uma foto enorme, o Gasperini é um ídolo no América do Rio de Janeiro, Paulão. E lá no Glória a gente não vê uma fotografia na página, podemos botar um busto, até seria bem melhor fazer um busto de todos aqueles atletas de 89, fazer um quadro de bronze com todos aqueles atletas de 89, homenagear aquele grupo, porque para essas crianças jovens que são os torcedores novos do Glória, saber a história do Glória. Porque essa criançada, eles nem sabem a história. Então vai lá no site, não encontra muita coisa. Tem que ter a história, os arquivos. Eu tive esse prazer, Paulão. Eu tinha um acervo de jornais do Glória na minha casa. Eu tive essa felicidade. Disse pro falecido Zé Carlos: Zé Carlos, eu tenho lá umas relíquias que eu vou te dar. Dei para ele, ficou faceiro, tinha todo o arquivo, dei tudo para ele. Eu acho que a filha dele deve ter guardado, parece que publicou, fez um álbum para ele. Eu dei todos os meus jornais antigos que eu tinha do Glória, eu tinha escaneado, eu botei no Facebook e dei para eles originais. Está aqui para ti, né? Quando tu chegou no Glória, primeira repórter, tinha um jornal do clube, depois não sei por que desativaram o jornal do clube, não sei qual foi o motivo, né? E aí eu tinha guardado aqueles acervos e passei pro Zé Carlos, tive essa felicidade em vida de passar para ele, disponibilizar para ele esse arquivo que eu tinha lá. Então eu acho assim que os clubes, né, tem que preservar a sua história, valorizar o ex-atleta. Esse dias aqui, Paulo, não é o nosso... eu trabalho com todos os esportes, mas não é aqui o nosso assunto, mas aqui eu vou te dar só uma referência. Veio um professor de tênis aqui, e eu não domino muito a área do tênis. Aí eu fui ali e falei com a Lu, preciso urgentemente na internet pegar um negócio do tênis. Peguei a história do tênis. Aí rapidinho,
Paulão tinha campeão do mundo em 1930 no Brasil. A Maria Esther Bueno, a única mulher tenista campeã. Mas como é que tu vem com esse copo? O nosso diretor macho, como é que vem com esse copo vermelho e branco aqui? Ah, legal. Olha aqui. O Paulão, não é a tua escola também, macho? Participa, dá um alô aí para os nossos ouvintes, macho. Eu me salvar aqui o nosso operador de... Ele tem um defeito, o Paulão. Ele torce pro time vermelho e branco. É colorado? Ele é colorado, que nem você, Paulo. Eu não tenho time. Eu não tenho time. Vai dizer que agora de vacaria ele. Nós temos uma memória esportiva péssima nesse país. Depois com o Guga, né? O catarinense Guga, lá foi campeão mundial. Exatamente, o Guga até foi bom ressaltar. E às vezes a gente não vê isso. Que nem a questão também do surf, aquele menino lá que foi campeão mundial também, né? A gente não se liga muito nesses esportes, e aí tem uma meninada aí que está começando e tal, né? Como foi o futebol de salão, enfim, né? Nós temos várias modalidades aí que são importantes, quando há um incentivo, né? As pessoas conseguem se superar e de fato fazem boas campanhas. Até esses dias, Paulo, por telefone eu entrevistei o vereador Cláudio Janta, até quero ver se trago ele aqui, sobre o projeto lá das voltas das bebidas alcoólicas Aí ele me explicou direitinho que seria só no primeiro tempo, acho que seria só cerveja e depois... Não, acho que no intervalo do jogo, me perdoe, eu tô com a cabeça meio fora aqui. Eu acho que seria... Eu não sei se seria antes ou no intervalo seria a venda. Depois seria interessante. Eu vou ver se trago ele aqui. Sim. Porque nossa Copa do Mundo aqui é liberado, né? Liberado a cerveja, né? Então o vereador, eu trabalho com ele inclusive. Isso. Ele tem esse olhar, né? De poder liberar, já que na Copa do Mundo foi liberado, não houve exageros e tal, né? Desde que, claro, seja moderado, que as pessoas consigam se controlar, eu acho que não há problema nenhum. E o pessoal bebe fora do estádio, não adianta. Exatamente. Nós fomos, outro dia, já fomos no Beira-Rio, fomos... lá na Arena do Grêmio, entregar os panfletos sobre esse projeto de lei do vereador Cláudio Janta, né? E aí tu vê inúmeros jogadores entrando com latas de cerveja, com copos de cerveja. Óbvio que quando adentra o estádio, você tem que largar ali na lata de lixo, aquele latão que eles colocam na entrada dos portões ali para despejar ali, descartar, né, as latas e os copos de cerveja. Mas todo mundo entra já meio bêbado, né? Ou meio bêbado, tomando cerveja, enfim, né? E aí eu acho que é uma questão de acertar e ver como é que libera isso. Tem muitos bares. No Beira-Rio até nem tanto, mas na Arena do Grêmio é cheio de bares ali, né? Tem no entorno, tem muitos bares ali, né? É que eu até não transito muito ali na... Às vezes quando eu vou, ou é com Uber, ou é de carona, que eu transito ali, eu até assim a pé, eu não transito muito por ali, transito mais no Beira-Rio. Então não sei por que eu transito no Beira-Rio, Márcio, que será aí? É mais próximo do céu. Eu ando mais a pé, não entrando no Beira-Rio, não sei por que. Mas se fizer um comparativo, acho que no entorno do Beira-Rio não tem tantos bares, assim, são dá até para contar nos dedos, né? Mas no entorno da arena, assim, eu já visualizei vários bares, né? Inclusive com cores do Grêmio, para identificar ali o bairro Maitá, né? Aquela pintura em azul, preto e branco e tal. Tem vários bares no entorno ali que vendem suas bebidas, enfim. Isso é o comércio que está... E também que, vamos dizer assim, ele movimenta, né? Sim. A economia do bairro, né? Claro, exatamente. Acho que até cresceu o bairro ali, valorizou. Até Paulo, o Uber me deixou errado, não sei que jogo a gente foi lá. O cara do Uber fez uma caminhada errada lá pra areia, nem me lembro que lado ele. O cara errou lá. Mas tem umas áreas ali que são bem pavimentadas ali, valorizou. Sim. Agora tem uma outra área que tá feia a coisa lá, viu? Eu não sei que rua é, a rua toda esburacada, lá no outro lado que entra.
Eu não sei o nome da rua. Pra te falar esburacado, diz qual é a rua de Porto Alegre que tá esburacado. Eu esqueci o nome da rua. Dá uma detonada rua lá, viu? Ô, o prefeito, não é político nos programas, ô, o prefeito Marquesan, dá uma olhadinha naquela área lá, agora me esqueci o nome da rua lá. O prefeito não vai olhar, né? Mas poderia mandar seus secretários, quem sabe, né? Dar uma olhada na cidade, que tá feia a coisa. Tem que sair mais, aí sair um pouco dos gabinetes aí, né, Paulão? Eles têm que sair mais, passear, né, Márcio, que nem nós aí, né? Peraí, parênteses, eu tenho saído, viu? Eu sei, eu vejo Nós sempre. temos um gabinete móvel. O Paulão eu vejo seguindo ainda. Então, eu posso falar com propriedade, eu citei isso porque a gente tem um gabinete móvel, né? E a gente tem ido fazer algumas visitas nas comunidades, que é o papel do vereador estar presente nas comunidades, não fisicamente, mas a sua assessoria, né? Prestando, o assessor é para isso, né? Para estar vendo as dificuldades. E de fato, nossa cidade está um caos na questão do roçado, das praças, a grama está muito alta, né? Ontem até eu estava escutando uma entrevista do prefeito, ele estava com dificuldade de pagamento, etc. e tal, mas a cidade não pode parar, tem que arrumar uma solução, uma alternativa, algo tem que ser feito para que o cidadão, né, que a sociedade porto-alegrense possa desfrutar daquilo que é melhor, que paga os seus impostos, que paga as suas contas, etc. e tal. Nós não temos culpa da má administração dos secretários, dos prefeitos, governadores, não somos nós os culpados, né? Até porque nós pagamos nossos impostos em dia. É verdade. E os passeios públicos, Paulão, até onde a gente caminha, até lá na frente do meu prédio ali, uns buracos ali. Pô, mas tem que chegar e exigir do proprietário, por gentileza, o senhor vai ser multado, vamos restaurar esse passeio público aí. Pensou se alguém quebra um pé ou torce o tornozelo, dá uns buracos aí no meio do passeio público, né? Mas falando de futebol, Paulão, até para quem não nos assistiu na outra oportunidade que o Paulão teve aqui, eu queria que tu entrasse em detalhes daquele jogo histórico, Grêmio 2, Glória 1. O que aconteceu naquele jogo, Paulão? Eu sempre digo, por isso que eu ressalto sempre o time do Glória de 89, porque eu acho que na história do futebol gaúcho, falando em equipes do interior, acho que o Glória foi a única equipe que conseguiu ficar 2 turnos invictos sem perder. Né? Salvo esse jogo aí que você citou, né? Que foi estranho. Foi estranho. O Glória por si só, né? Não precisávamos jogar contra a Grêmio Internacional, a Seleção Brasileira, Corinthians, quem quer que seja. O estádio do Glória sempre era lotado com essa equipe que nós tínhamos. É verdade. Qualquer jogo, o estádio Alto da Glória estava lotado, né? E aquele dia, estranhamente, um domingo à tarde, né, o Grêmio, se perdesse, ia disputar o Octogonal da Morte, e não cairia para a segunda divisão. É porque até eu falei errado aqui, você lembra, Márcio? Que eu disse errado aqui, depois o ouvinte me corrigiu depois. O pessoal disse que o Grêmio, se o Grêmio perdesse, estaria na segunda. Não era isso. Ele disputaria. 8 times disputariam o octogonal para ver quem seria o campeão gaúcho e 8 para ver quem seriam os 2 que desciam, né? Era um torneio da morte que tinha. O torneio da morte, exatamente. E aí, então, se o Grêmio perdesse para nós, ele ia para o octogonal da morte, aquele, para ver quem cairia, né? E aí. O primeiro tempo, o Grêmio jogou um belo primeiro tempo, foi a estreia do Edinho, do Elcio, do Jandir e do técnico Cláudio Duarte. E o Elcio veio jogar no Glória. E o 96 jogou no Glória. Isso. Então, o Grêmio saiu ganhando 1-0, gol do Almir, inclusive, né? Fez uma bela partida e tal. O primeiro tempo era para ter terminado uns 2-3-0 para o Grêmio, tamanha superioridade do Grêmio naquele jogo, né? E terminou 1-0, aquele jogo eu estava no banco, eu tinha sentido uma fisgada na coxa, eu disse pro Dalton que eu não estava muito bem e tal, aí tava aquela fumaceira, e aí, negão, como é que tu tá? Eu digo, vamos embora, chefe, vamos, azar, se tiver que estourar, estoura, né? E aí iniciou o segundo tempo lá por uns 5 minutos mais ou menos, deu um lateral lá, nem fui eu que cobrei, o Zé Cláudio estava disputando um lance com o zagueiro, ele mesmo cobrou o lateral para mim, eu dominei e alcei a bola para a área, meia altura, o Rubinho fez o gol de cabeça, empatando o jogo 1-1. O Justimeno Goulart correu para o meio, o Carlos Martins deu impedimento. Eu lembro, e acho que não foi, hein? Não. Eu não tenho as imagens. O Bandeira correu para o meio. O Bandeira correu para o meio, validando o gol, e o Carlos Martins deu impedimento, daqui para lá. Isso. Isso foi meio estranho o negócio e tal. Tá, mas segue o baile, vamos lá. Estamos jogando. Foi quando o Mazzaropi deu um chutão para frente, o centroavante do Grêmio era o Marcos Vinícius. Lembro.
ele puxou o Vladimir pela camisa, porque os dois estavam correndo, né, em direção à goleira do Glória, e o Vladimir estava na frente dele, ele puxou a camisa do Vladimir, tomou a frente e ele entrou dentro da área. Quando entrou dentro da área, o Vladimir calçou ele botou no carro. Mas quando ele botou no carro, foi uma confusão só, né? A gente carregou o Carlos Martins para tudo que era lado do campo e tal. O Esquilo invadiu o campo, o Daltro Menezes, enfim. O falecido Bruno Soldatelli, inclusive, foi até agredido. Eu lembro, foi terrível esse jogo. Acho que foi a época que a cidade de Vacaria mais recebeu policiamento na vida, foi naquele jogo. Eu acho que todos os policiais da Serra estavam naquele jogo. E aí ele deu 2-0, o Edinho bateu, fez 2-0, né? E depois, novamente, nós fizemos uma tabela lá, o Zé Cláudio fez o primeiro gol, ficou 2-1, e a gente não chegava mais perto da área do Grêmio. Quando chegava ali era falta, daqui para lá, e acabamos perdendo. Não, mas vocês deram uma pressão neles, né? Eles ficaram encurralados, eu me lembro, o Mazzaropi chegou a fazer até umas defesas. Porque até o empate nós tirava o Grêmio fora, né? Não ia disputar o octogonal. E foi isso que aconteceu, foi meio estranho, eu não quero aqui lançar dúvidas sobre a arbitragem, não compete a mim, não é do meu papel, mas foi estranho, né? Mas aí o Grêmio ganhou 2-1 e tal. Até vou orientar o departamento. E aliás, eu quero te dizer, Paulo, eu sempre comento para todo mundo, aquele jogo, para nós, jogadores do Glória, valia um carro zero na época. Tamanho foi a oferta que o Francisco Esquilo ofereceu para nós. Um bicho, nós tínhamos o nosso bicho normal, né? E o Daltro como incentivador que era, como ele era, como é que eu posso te dizer assim, ele conseguia motivar a equipe, né, e tal. Depois que o Esquilo ouviu aquele homem falar, e ele disse, eu dou mais tanto para vocês tirar o Grêmio fora, e a gente acabou perdendo. Paulo, uma curiosidade, depois eu quero que o departamento jurídico da W News me assessore qualquer coisa sobre o processo. Duas perguntas numa. Como é que é a arbitragem num jogo do dupla Grenal? E aqui eu quero falar, porque eu tenho esse DVD, uma hora eu vou botar no YouTube, um jogo da Tavo Santos Sotir, 2004, se não me falha a memória. Me desculpe, o Carlos Simon, até encontrei ele, tirei uma foto com ele. O Carlos Simon meteu a mão no Glória. Vergonhosamente. Então não foi a primeira vez, então. Coincidentemente, esse jogo Grêmio e Glória lá, 2-1, foi ele que captou também. Foi ele que captou. Ele deu um pênalti. Foi uma coincidência. Então. Tinha o tal de Bolacha, não era lá um dos zagueiros muito bom. Eu me lembro do Bolacha. Mas o cara... Eu assisti um jogo lá em Vacaria. E ele tocou a mão, ele foi empurrado pelo Oséias. Nem sei onde é que anda o Oséias, jogou no Palmeiras, nem sei onde é que anda o Oséias. Ele empurrou o Bolacha, e o Bolacha levantou o braço, só que ele tocou com a mão na bola lá fora da área. Lá atrás, na linha de fundo, lá atrás. Aquilo ali não tá dentro de campo. Ele sofreu a falta e ele tocou a mão na bola porque ele sofreu a falta. E o Carlos Simon vergonhoso. Olha que até depois a minha assessora aí, a nossa doutora Nádia, a doutora Giovana, por gentileza, minha assessora, se for processado aqui. Meteu a mão e não foi só no Glória. O Brasiliense, aquele nosso querido deputado, esse onde é que anda, então ele meteu a mão no Brasiliense. Teve um jogo com o Flamengo, que eu não me recordo contra quem, que ele meteu a mão no Flamengo. O Botafogo, Flamengo. Não, tá falando do Carlos Simon. Carlos Simon. Eu tô falando do Carlos Martins. Não, mas eu já agreguei tudo aqui. Já agreguei tudo. Aquele jogo, não foi. O Carlos Simon, eu tenho um respeito por ele. Não, mas aqui aquele jogo eu assisti, você está falando contra o Brasiliense, o Simon, eu acho que ele se equivocou, porque estava muito longe do lance e tal. Foi falta, assim. Eu acho que ele deve reconhecer que aquele lance, de fato, foi falta, né? Não sei quem está jogando contra o Brasiliense, era o Santos. Era o Corinthians. Corinthians, né? Era o Corinthians. Não, ali foi um erro vergonhoso. Mas foi erro, porque eu tenho uma estima muito forte, muito grande pelo Carlos Simon. Ele era e é uma pessoa honesta. Não, eu até não é quanto a honestidade dele, mas que ele errou feio. Aquele jogo do Glória, ele errou. Olha... até a gente, eu na hora assim eu vi que não tinha sido, depois eu olhei depois de muitos anos, sabe, mas consegui o DVD, eu só não consegui dizer. Não quero dizer com isso também que o Carlos Martins não fosse sério. Exatamente. Nada disso, é que acontece, é um erro, é como um atleta chega na frente do gol, tá ele e a goleira acaba errando e o árbitro também é passivo. E como é que é lá dentro, o Paulo, nesse sentido que eu quero te perguntar,
a arbitragem, o jogador da dupla Grenal, como é que o jogador da dupla Grenal ele provoca o do interior, ele menospreza, como é que existe um respeito? Antigamente tinha muito disso, né? O falecido Mário Sérgio fazia muito disso, né? Diziam que ele chamava os jogadores de salário mínimo. Teve um jogo aqui no Estádio Olímpico aqui, foi no Juventude, eu jogava no Juventude, né? E eu estava no banco esse jogo aí. E daí o Mário Sérgio começou, né? Porque ele chamava ele de vesgo, porque ele olhava para um lado e dava a bola para o outro. E aí o Tia Joana estava jogando no Juventude nessa época. Ele tinha saído do Grêmio e tal, foi para o Juventude, né? E ele dizia, sai daí, neguinho, salário mínimo, não sei o quê. E ele era nojento, né? E aí o Dalton chegou e disse, Paulão, aquece aí. Tu entra, eu não quero saber se tu vai expulso, mas tu entra lá e dá uma porrada. E eu já me preparei, já sangue no olho, comigo mesmo. E aí tava 1-0 pro Grêmio. Aí tu entra, mas dá, pode, eu tô mandando, tu vai lá e dá, deixa comigo, chefe. E aí, quando eu tô me preparando pra entrar, o Grêmio fez o segundo gol. Não precisa entrar mais, fica aqui. Paulão, tu fez me lembrar agora. Um dos zagueiros, macho. Vou dizer uma coisa que eu mais ria da minha coisa. Eu nunca me esqueço, tu vê como marca um jogo. A gente é jovem e a gente fica com aquele jogo na cabeça. O Filipão jogando ali, foi um amistoso. Acho que foi 1-0 pro Caxias contra o Glória lá em Vacaria. De manhã eu fui, porque eu nunca tinha. Foi a primeira vez que eu entrei no estado do Glória, agora me lembrei. Aí a minha falecida mãe, nossa, não deixava eu sair e tal. Aí, tá, vai, guri, quer tanto conhecer esse Glória aí. E tá, fui lá no Glória. Mas o Filipão, meu Deus do céu, teve um baita um treinador, né? Mas como jogador, olha... Só dava de rosca. É terrível. Mas gente boa, gringo. Eu joguei com ele na Juventude, na época ele já estava parando de jogar. Nós chegamos a jogar junto, depois ele foi meu treinador, ele iniciou no Juventude, a carreira dele comigo lá, de treinador. Ele era treinador do juvenil do Juventude, né? Depois o Daltro saiu, foi para o São Paulo de Rio Grande, e daí o Filipão assumiu o Juventude naquela excursão que o Juventude fez em 1982 pela Ásia e Europa, né? O Filipão foi como nosso treinador e ali começou a trajetória dele e tal, e ele se deu bem. É uma coisa que me chama a atenção, Paulão, até falando um pouquinho do interior, o Juventude, né? O Juventude, ele faz um trabalho de base, ele está sempre nas finais dessas categorias, ele e o Zequinha. Me chama uma atenção. O Juventude sempre teve um olhar especial para as categorias de base na formação de atletas, né? Isso tem de bom, assim, é uma das equipes do interior que mais investe nas categorias de base. Não conheço as outras, mas da época que eu estive no Juventude, sem dúvida, eles investiam muito, né, nas categorias de base, né? Isso é importante. Eu acho que agora também todos os clubes estão voltados, né? Salvo o Veranópolis, que só disputa o gauchão, depois não disputa mais nada e tal. Eu acho que isso é uma lástima, né? Porque poderia também proporcionar para os atletas da cidade e do entorno, né, esta oportunidade de, quem sabe, surgir um atleta, porque eles acabam saindo do seu habitat, vão para outras cidades e vão jogar em outros lugares. Então, os clubes deveriam sim de fazer um investimento, até na questão da formação dos atletas, né? Isso é muito importante, né, para o próprio clube, né? Uma receita ali que pode entrar. E outra coisa, tu falou do Veranópolis, aí, já vou, me desculpe o pessoal de Veranópolis, da cidade, uma bela cidade simpática. Longevidade. Fomos bem recebidos quando estive lá, cobrindo o time do Márcio lá, o Esporte Clube Internacional. Que fizeram aquele fiasco lá. Nem vou comentar, Paulão, deixa pra lá. Eu não gosto de me envolver muito nas organizadas, né? Eu não quero falar muito desse caso. Não, mas tem que melhorar aquele estádio, arrumar um estádio decente aí, por amor de Deus, né? Verdade. Paulo, eles estão... Eu estive lá agora, um mês atrás, porque o meu time, o Flamenguinho, está disputando o Gauchão de Master, né? Inclusive nós estamos nas finais, né? Nós estamos invicto ainda, e nós fomos jogar lá em Veranópolis, nós saímos perdendo 2-0, acabamos empatando em 2-2, aí eles vieram aqui de novo, saíram ganhando 2-0, nós viramos para 3-2, aí nós eliminamos o Veranópolis, e aí o estádio, o campo é muito bom, viu? O entorno é que o pessoal já está trabalhando lá, acho que estão fazendo estacionamento, deve fazer, acho que mais uma arquibancada daquele lado, ali onde deu problema com a torcida do Inter, né? O pessoal está arrumando lá. E até a questão dos banheiros que eu quero falar aqui. Por exemplo, quem está do outro lado, acho que é a geral deles lá. Lá é geral. O banheiro... pro outro lado não tem nada. E o banheiro é pra cá, Márcio. Então tem que atravessar. Não, inclusive dá um perigo que a torcida visitante cruza com a torcida da casa.
A sorte que lá o povo é um povo pacífico, um povo educado, um povo gentil. E aí eu me recordo que tinha uma senhora com um menininho comendo, ela o casal comendo. Onde é que é o banheiro? Eu disse, não, só tem um banheiro pra cá, senhora, aqui. E ela comia, nós temos que passar no meio da torcida do Veranópolis. Eu disse, pois é, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas eu acho que eles devem reformar agora. Não sei se fica pronto agora para esse próximo gauchão aí, mas eu vi o maquinário lá no terreno do Veranópolis. Viu, Márcio? Você que é um porta-voz, você é o futuro vereador de Caxias do Sul. O senhor, a sua esposa aí, você, os futuros parlamentares daquela cidade. O Alfredo Jacone, por gentileza, arrume o banheiro feminino para os visitantes, que já me reclamaram, o pessoal do Internacional. Verdade mesmo, o pessoal do Internacional me reclamou. Eu acho que até foi aqui, tu não estava, que era a nossa ouvidora. Esqueci o nome. A Nájila. Aqui na W News me falou que no banheiro não tem nem porta lá no Alfredo Jacone. Por gentileza, Federação Gaúcha, vamos fiscalizar. Quando faz essas vistorias nos estádios, tem que ver os banheiros dos visitantes aí, os banheiros decentes. Tá no Estatuto Torcedor, hein, por favor, hein. Na verdade, Márcio. Não, falou aqui no nosso programa. O Márcio é de Caxias? Sou a Giovana. A Giovana, que é de Caxias. Tu é de que cidade? Rosário do Sul. Uma vez tinha um time lá, Márcio. Não, acho que não tinha, né? Não me lembro do Rosário profissional, do Sul. Acho que não, né? Não me lembro dele. Tinha o Flamenguinho do Alegrete, chegou a ter ser profissional, porque fechou as portas, né? No profissional. No profissional, né? No EFIPAN, aquele infantil, que eles fazem o campeonato, que ele vem equipes de tudo que é lugar. O Uruguaiano eu sei que tá, porque eu vi na revista Gol, mas estão só com a base. Diz que é só mulheres lá, a direção do Uruguaiano. Sim. Me diga uma coisa, Paulo, o Rio Grandense e Santa Maria fechou as portas, não? Só se foi esse ano, porque eu acho que uns 2 anos atrás estava disputando aí, eles estavam nas cabeças, inclusive, para subir, aí não subiu, mas estavam disputando. Eu perguntei aqui o ano passado subiu o Inter de Santa Maria, né, junto com o... Não subiu. Ele chegou no quadrangular final, perdeu foi o Ijuí, né? Perdeu pro Inter de Santa Maria. Não, o Ijuí, eu acho que ele subiu. O São Luís e o Avenida. Mas ele chegou naquele quadrangular que o Glória caiu. Isso. O Glória caiu pro Inter de Santa Maria. Tu vê que coisa engraçada, o Glória ganhou lá em Vacaria, perdeu por 1-0, foram pros pênaltis, o Glória perdeu nos pênaltis. Pois Subiu agora o Ijuí e o Avenida, né? O Avenida. O Avenida desculpa, pessoal de Santa Cruz, vamos permanecer na primeira divisão, porque o Avenida parece o América de Minas Gerais, cai sobe, sobe, desce. Então eu até falei, não sei se não foi pra ti, Paulo, acho que foi pra... Não, foi pra ti. Lá no Galo que assumiu o Hélio Oliveira agora, que é meu amigo no Facebook. O Hélio. Lá no Glória assumiu esse que era o treinador de São José, o China. O China Balbino, né? Viu, China, tem que... Eu acho que o China deve fazer, pelo trabalho que ele fez no São José, eu acredito que deve fazer... Sempre, claro, tem que colocar também o material humano, né? Ele é um bom treinador. Só que o China tem que se acostumar com as cobranças, China. Aí em Vacaria a imprensa não cobra, mas a torcida, o Paulão aqui sabe disso, que já no terceiro... Eu não posso falar porque eu nunca fui cobrado, a gente sempre ganhou. É verdade. O teu time era um time vencedor. Tá então fora. Não tinha cobrança. Tá fora disso aí, Paulo. Mas o pessoal que já teve lá em Vacaria sabe que lá a torcida cobra. Lá a torcida cobra, a torcida é exigente, né? E a imprensa não é assim de pegar no pé, de cobrar, Miro, Betão. Isso aí não. Mas a torcida não. A torcida cobra, inclusive o Klemer quando esteve lá, né, sofreu. O Chimbica não foi no jogo? O Chimbica não, ele estava... Porque ele é caminhoneiro, né? Tem caminhões e tal. E ele estava em São Paulo, por isso que não foi. Da outra vez ele ia estar, sim, né? E até voltando a concluir, o Klemer sofreu muita pressão lá, né? Ele chegou como ídolo, mas sofreu muita pressão, né? E então lá a torcida cobra. E depois, Paulão, tem uma nova geração de torcedores lá, que ela é uma geração meio semelhante que essas organizadas nossas aqui de Porto Alegre. Então é uma torcida que ela apoia, ela vai junto, ela tá, inclusive eu até me surpreendi, o Glória teve uma média de público muito interessante na nossa série da divisão de acesso. Me surpreendi. Foi, eu acho que um dos clubes que deu mais público aí.
O tempo que eu joguei no Glória, os estádios estavam sempre lotados, né? Eu acho que só se perdeu pro Pelotas aí. O outro fenômeno, Paulo, até falando um pouquinho do interior, que me chama a atenção é o Pelotas. Ele tem um excelente trabalho no futebol feminino, no futebol masculino, profissional. Não sei o que acontece com o Pelotas. Decaiu agora nesses últimos anos e a equipe do Pelotas é uma equipe de tradição do futebol gaúcho, né? Sempre teve na primeira divisão e tal qual o Glória, né? Eu acho que Pelotas, Glória, o próprio Inter Santa Maria, que está voltando agora, são equipes tradicionais do futebol gaúcho, né? O Santa Cruz também teve muito tempo na primeira divisão, joguei no Santa Cruz também. Também oscila, sobe, desce, né? E o Santa Cruz até quase caiu esse ano. Pois é, quase que caiu. Não sei o que aconteceu, talvez por causa dessa questão do fumo, né? Que houve muitas campanhas que ali eles vivem a economia no fumo, né? Paulo, do plantio do fumo, sim, né? Talvez seja isso que os clubes também se enfraqueceram financeiramente também, né? Sem o retorno ali das empresas que investem na área do fumo, talvez tenha sido esse o problema. E o que eu tô achando desse gauchão, Paulão? Esse gauchão que tá... Porque eu tô vendo mobilização aqui para os nossos clubes da área aqui, né? O Zequinha, que eu não tenho ido lá, mas a gente tem observado pela internet, o Cruzeiro, a gente tem observado o Novo Hamburgo. Quando nós estivemos agora em Veranópolis, aí estive conversando com o pessoal do Veranópolis lá, e eles disseram que naquela semana, isso foi agora em outubro, foi o final de outubro, início de novembro, o pessoal já estava se apresentando já para começar a pré-temporada, né? Essa é a vantagem que os clubes do interior levam sobre a dupla Grenal no início da competição, né? Porque eles começam a trabalhar mais cedo, formar seus elencos, etc. e tal, e Grêmio e Inter ficam patinando, porque agora, por exemplo, o Grêmio ainda não encerrou a temporada, ele vai para o Mundial, vai jogar, e aí o pessoal tem um período muito curto de preparação, e aí se equipara, né, as equipes do interior com a dupla Grenal, né? A dupla Grenal até engrenar, até acertar o condicionamento físico leva um tempo, 2-3 meses, né? E aí eu penso que a dupla Grenal poderia usar a equipe sub-23 pelo menos para início da competição aí, né? Os primeiros jogos, né? Porque aí pode encarar de igual para igual, porque já fazem uma pré-temporada. O Inter está na iminência de ser campeão de aspirantes, porque ganhou o primeiro jogo do Santos. Com certeza vai ser campeão. É complicado. E uma boa equipe do Sub-23, eu gostei. Então, acho que Grêmio Internacional poderia, assim como o Atlético Mineiro o Atlético Paranaense fez isso há uns 2-3 anos atrás, colocou a equipe Sub-23, iniciando a competição, até os atletas se condicionarem para a prática do futebol, né? Então acho que isso seria interessante, né? Que, de repente, até para essa moçada pegar uma experiência, jogar em, quem sabe, os 3-4 primeiros jogos aí, que dê uns 15, 20 dias, até os atletas ditos titulares estarem em condições de jogar. Isso é bom, né, Paulo? Me diga uma coisa, tu acha que pode sair um time do interior surpreendendo, aí ser campeão? Pode, da forma, do jeito que está a competição, né? O Caxias já provou isso, o Caxias, Juventude, né? Já foram campeões gaúcho, o próprio Novo Hamburgo. Né? Era uma bela equipe, né? Eu acho que pode, sim, sem dúvida. E tu sabe, Paulo, eu vou te ser bem sincero, eu sempre sou uma pessoa que eu nunca falo depois, o que eu sustento aquilo, as minhas análises. Eu vendo as duas, eu achava que o Caxias me parecia. O Novo Hamburgo eu achava, o jogo mereceu. Eu achei, foi uma ótima campanha, não tem qualquer dúvida nenhuma. Um campeão realmente justo, de foda de direito. Mas eu achava que o Novo Hamburgo, no meio do caminho, aí não ia chegar. Eu achava que o Caxias ia dar mais incomodar. Os dois incomodaram. Sim. Tanto é que o Novo Hamburgo foi campeão e o Caxias, por detalhe, não tirou o Internacional. É verdade. Por detalhe, não tirou o Internacional. Eu estava nesse jogo, mas não sei se tu estava lá em Caxias, esse jogo do 1-0 pro Caxias, não sei se tu estava lá. Não, eu estava nesse jogo lá. Um jogo muito tenso nesse jogo. Foi decidido nos pênaltis, né? A vaga, né? Foi nos pênaltis. Quase que deu as duas equipes do interior, né? E a final, né? Eu disse para os meus amigos, pessoal, o Novo Hamburgo é campeão. Não, Paulinho, não. Eu digo, olha, o time jogou com personalidade. Saiu perdendo de 1-0. Acho que empatou. Não, saiu ganhando de 1-0, desculpe. Senão empatou. Depois fez 2-1, me parece. Ou empatou depois. Um time que jogou com personalidade no Beira-Rio. Encarou o Inter de igual para igual. Jogando como time. Ele não perdeu nenhum jogo pro Inter ano passado. Ele tinha ser campeão.
Claro que foi numa circunstância de pênalti, mas foi justo. Né? E isso sirva de exemplo para os nossos clubes do interior. Eu sempre digo, até falei aqui para o Rodrigo Ferrari, técnico do Passo Fundo aqui, falei para outros técnicos amigos meus, tem que pensar grande. O pensar grande não é fazer bobagem, não é lá trazer o Ronaldinho Gaúcho aí só para quebrar o clube, trazer o Adriano Imperador para arrebentar com os que não é isso. É pensar grande, ter uma filosofia, uma avaliação de atletas, ter um planejamento, ter um grupo sério, um grupo que chegue 8 horas no clube e saia, eu digo de dirigentes, né? Que pense em o clube, um gerente administrativo sério, que conheça o futebol, que conheça o mercado, com planejamento os resultados chegam. Né? Claro. Não fazer loucura aí, que tem dirigente que sai aí quebrando os clubes, contratando 500 jogadores aí, que a gente nem tem compromisso, não estão nem aí, né? Não quer nem saber. Então é preferível, né, Paulão, que trabalha a longo prazo, mesclando a experiência com a juventude. Mas tem o nosso horário aí, mas... Estouramos um pouquinho. Já está. Mas deixou no nosso programa estourar, Márcio. Como é que pode? O senhor estreando no nosso programa, fazendo uma coisa dessa. Tá brincando. Tá substituindo o nosso querido Julinho. Paulão, as considerações finais, de repente, no ano que vem, nós vamos trazer de novo aí, Paulão. Tá bem, eu agradeço pelo convite, é um prazer, uma satisfação, e sempre que o amigo precisar, os amigos da Rádio W News, que a gente possa vir aqui dar uma pequena contribuição, nós estamos à disposição, né? Mas fundamentalmente dizer, né, do prazer e a satisfação que foi este final de semana passado na cidade de Lajeado, onde pudemos nos reencontrar, aquela equipe do Glória de 1999, que foi a sensação do Campeonato Gaúcho, né? Que saiu na revista Placar. É verdade. Isso para nós foi motivo de orgulho e satisfação, e queremos sim dizer ao povo vacariense que nós temos o maior prazer e o orgulho de retornar naquela cidade. E o ano que vem o nosso encontro será na cidade de Vacaria. Se tiver apoio ou não, nós estaremos lá. Muito obrigado. Aí, Paulo. Eu quero agradecer o Paulo, até que me emprestou uma chuteira, viu, Márcio? Hoje eu vou adentrar aquele estádio da Arena. Eu acho que nem sei se eu vou jogar, porque de repente se o meu técnico for o... Foi por isso que eu te emprestei, para te pegar jogo lá, o Grêmio campeão da Libertadores. De repente, um pouco. De repente o técnico vai me boicotar lá, eu nem vou falar o nome do técnico aqui. Mas vamos lá. Até mais, pessoal. Volto amanhã. Tchau pra vocês. Nos braços do povo a desfilar, muito prazer, sofrida claro, não vou calar. Eu sou a resistência, revolução, na escola do povo, caliente paixão. Uma vermelha e branco de esplendor, arriba, eu te amo, imperador. Eu sou a resistência, revolução, na escola do povo, caliente paixão. Uma vermelha e branco de esplendor, arriba, eu te amo, imperador. Sublime valente, mestiça semente, do sangue latino tem tradição.